Olá, sejam bem-vindos. Aqui estamos com mais um programa Descobrindo o Espiritismo, pelo canal do YouTube da USP Intermunicipal de Ourinhos. E convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USP Intermunicipal de Ourinhos é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, convido Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade, para nos ajudar a explorar um pouco mais os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Cidinha, seja bem-vinda. Oi, Luciana, obrigada. Hoje, conhecendo o Espiritismo, é a fluidoterapia. E a primeira pergunta, Cidinha, é: o que é a fluidoterapia? A palavra fluidoterapia, ela vem do latim, fluido, mais o grego, terapia, né? Então, como o próprio nome indica, é o tratamento feito com fluidos magnéticos. Então, a espiritualidade, ela utiliza métodos para a transmissão desses fluidos magnéticos, como a água fluidificada e o passe. Vamos explicar mais adiante um pouquinho. É, o que seria a água fluidificada? A água fluidificada, ela é também conhecida como a água magnetizada, à luz da doutrina espírita. Então, é a água que a gente conhece, a nossa água comum, né? Acrescida das energias fluídicas de uma pessoa, de espíritos superiores ou de ambos. Então, a água, em face da sua constituição molecular, ela é um elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Então, o processo dessa magnetização, ele é invisível aos nossos olhos. E por isso, a confiança e a fé do paciente, daquele que vai tomar, poder de absorver os fluidos sobre ela projetados, conservá-los e transmiti-los ao organismo doente. Então, a gente pode explicar que ela tem, a fluidificação da água tem três tipos, vamos pensar assim, né? Então, o primeiro deles é a fluidificação magnética. Então, é aquela que os fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética de uma pessoa, de um encarnado, né? Que na casa espírita, vamos pensar, é o magnetizador, né? Todo mundo, quando a gente pensa, o magnetizador é uma pessoa encarnada, que coloca suas mãos sobre o recipiente com a água e projeta seus próprios fluidos, né? Então, o magnetismo, tem muitas pessoas que trabalham com magnetismo, digamos assim, né? Que não só na casa espírita, mas fora. Mas dentro da casa espírita, nós vamos ter a fluidificação espiritual. Então, é aquela em que os espíritos, eles aplicam os fluidos sem intermediários, diretamente sobre os frascos com a água. Então, ele, né, nessa fluidificação, a água não recebe os fluidos magnéticos de uma pessoa encarnada, e sim só os fluidos espirituais que os espíritos depositam. Essa fluidificação espiritual é a mais comum, é a mais comumente utilizada nos centros espíritas. E nós vamos ver também a fluidificação onde se mistura os fluidos do encarnado com os fluidos trazidos pelos espíritos. Então, a casa espírita, na casa espírita até que eu trabalhava lá no sul, o pessoal tinha o hábito de fluidificar a água, de impor as mãos, então era uma fluidificação mista, né? Quase que sempre aqui as casas, a água é fluidificada espiritualmente, né? Não se coloca os espíritos que fazem essa fluidificação. Então, o processo de fluidificação da água, ela independe da presença dos médios, porque isso vai acontecer, os espíritos vão fazer, né, vão colocar. Eles podem aplicar os fluidos sem intermediários diretamente sobre os recipientes dos frascos de água. Cidinha, o que é o passe?
A palavra passe também é de origem latina e significa passar, isto é, levar de um lugar a outro. É exatamente isso que a gente faz no passe, né? A gente transmite a energia nossa para outro. O passe ele é um ato de amor que não possui origem no espiritismo, mas foi profundamente estudada por este. Jesus, em sua passagem pela Terra, ele já utilizava o passe como um instrumento de equilíbrio e de cura dos indivíduos, né? Quando Jesus tocava nas pessoas, quando ele, né, olhava para as pessoas, ele já estava aplicando a energia, o passe. O conceito de passe à luz da doutrina espírita e utilizado na fluidoterapia. O passe, então, segundo consta lá no livro do Giacomello, o Manual do Passista, ele dá uma definição assim, ó, uma ação consciente e deliberada de transmissão de fluidos. Eu quero fazer, eu tenho consciência daquilo, de um possuidor para um carente. Então, é o médium passista que está dando para aquele a que está ali sentado, por meio de uma técnica. Ele define dessa forma simples. Mas o passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, que é o médium passista, aplicador do passe, para outra pessoa que as recebe, aquele que está ali recebendo, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Então, na casa espírita, nós confiamos e temos a convicção da espiritualidade, né, que está ali atuando. Segundo Emmanuel, o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. A gente não precisa ter contato nenhum físico, né, para que o passe surta o seu efeito. E o André Luiz, ele define assim, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo dessa alteração a nível celular, né, das pessoas que o recebem. Quais os tipos de passe e quais diferenças existem entre eles? Assim como a água magnetizada, né, que tem os tipos, o passe também. Então, é do mesmo estilo, né? É o magnético, passe magnético, então, é o imposição de mãos, define-se como uma transfusão biopsicoenergética, um ato de socorro fraterno, pelo qual existe uma doação do magnetismo pessoal do doador para com o paciente ou receptor, a pessoa está ali doando a sua energia, com a finalidade de equilibrar e restabelecer a saúde. Essa doação é exatamente para poder auxiliar aquele que está ali na busca, no qual se conjugam as energias do ser humano e do seu ambiente natural. Qualquer pessoa, ela pode aplicar o passe de fato. Todos os seres humanos os fazemos constantemente ainda sem nos dar conta disso, né? Como quando a gente dá uma carícia, quando a gente abraça, nós estamos doando, né, do nosso magnetismo, estamos transmitindo. Então, o passe misto, que também é chamado de magnético espiritual, semi-espiritual ou humano espiritual, é uma modalidade onde então vai se misturar os fluidos do médio aplicador do passe com os dos bons espíritos. Então, os espíritos transmitem através do médio, né? Há também a energia espiritual e vai se juntar a energia do médio, a parte anímica do médio para passar para aquele que está ali sentado, né? Então, a combinação é muito maior do que os passes magnéticos, do que o passe magnético, e os seus efeitos bem mais salutares. É lógico que eles estão acrescentando, né, é o do doador, mas a parte espiritual, então é por isso que ele é mais forte, digamos assim, no sentido de mais consubstanciado de energia. A ligação com os bons espíritos se dá através da oração ao alto, solicitando proteção e colaboração. Então, é por isso que o passe na casa espírita, o passista, ele tem que estar sempre envolvido na oração, exatamente nessa confiança, para que ele possa também receber essa energia e possa ser transmitida. Então, o médio aplicador de passe, ele vai receber os eflúvios benévolos das fontes combinado com o fluido humano,
fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Então, por isso que fica melhor, digamos. Atuando assim, o médio aplicador de passe como acumulador, transformador e distribuidor de energias para com o assistido. E há também o passe espiritual. Então, é o passe, assim como aquele na água magnetizada, cujos fluidos provêm dos espíritos, que estão atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Então, geralmente, esse passe espiritual, ele é utilizado nas casas espíritas, quando há um grande número de pacientes, de pessoas para receberem o passe, e há poucos médios, por exemplo, é insuficiente as pessoas de número de passistas, ou então num evento especial, como dá muita gente, então a gente faz um encerramento e pede para que a espiritualidade aplique, derrame os fluidos benfazejos, né, Roga-se a espiritualidade, a distribuição dos bons fluidos aos presentes. Os passes dados na casa espírita têm, então, essas duas modalidades, o passe misto e o passe espiritual. Agora, uma questão, uma dúvida que muitos têm. O passe virtual tem o mesmo efeito que o passe presencial? Sim, o passe virtual é o passe cujos fluidos só provêm dos espíritos, é o passe espiritual, né? Atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado. Aplica-se aqui, então, o princípio explicado no passe espiritual, onde a presença somente de onde a presença somente dos fluidos espirituais, uma vez que não existe um médio ali, né? Então, aí é que está a confiança daquele que está ouvindo, recebendo, né? Estar em prece, tudo isso também auxilia numa palestra virtual que faz a irradiação, isso funciona como um passe também, né? Virtual. Somente dos fluidos espirituais, porque uma vez que não existem intermediários, os médios aplicadores de passe. Os bons espíritos, então, eles manipulam os fluidos e se encarregam de aplicá-los no indivíduo encarnado. Os benefícios são os mesmos do passe presencial, né? Qual é a finalidade do passe e da água fluidificada? Tem como finalidade auxiliar a recuperação da harmonia física e psíquica de quem necessita. No que tange, então, ao passe, a sua finalidade específica se dá substituindo os fluidos doentios, enfermiços, por energias benéficas. Então, se a pessoa está doente, ele vai recebendo aquela energia boa, digamos assim, salutar, vai atuar, né, em cima, como nós já vimos que atua nas células, vai auxiliar a pessoa. Então, nesse sentido, promove a restauração do funcionamento de células e os tecidos lesados, fortalecendo as emoções e beneficiando a organização neuropsíquica do indivíduo. Visa, pois, oferecer aos que necessitam e desejam receber os fluidos de reequilíbrio, mas por intermédio dos colaboradores encarnados de maneira simples, organizada e com o planejamento previamente estabelecido. Então, é a maneira como eles nos auxiliam, né, os espíritos amigos. Dessa forma, o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, ele vai atuar, né, nas nossas células. É por isso que, às vezes, as pessoas vão nervosas para a casa espírita, depois sai de lá, né, que toma o passe, vê a palestra, sai num bem-estar, né, porque a atuação toda dessa energia, né, espiritual e anímica ali para que ele possa se recompor. Então, a ação específica da água fluidificada também traz muitos benefícios ao organismo. Apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates, as doenças crônicas e degenerativas, porém, ela facilita a ação medicamentosa,
e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. Então, a água fluidificada auxilia bastante também, né? Tomar, quando vai tomar a sua medicação junto com a água fluidificada, numa prece, tem um efeito salutar, como se fosse um passe também. Qualquer pessoa pode tomar passe ou água fluidificada Que estiver com desequilíbrios orgânicos, emocionais ou psíquicos, pode fazer uso do passe ou da água fluidificada. Lembrando que a confiança e a oração são importantes para essa boa receptividade dos fluidos que serão doados, no caso do passe, ou inseridos no caso da água. Principalmente em relação ao passe, muitas vezes, né, a transfusão não surte efeito, porque a utilização do passe é feita por pessoas que não possuem enfermidades a rigor. Às vezes a pessoa não está doente, ela vai lá porque, eu gosto de tomar passe, é bom mesmo a gente receber essa energia, né? Então, o ideal seria que a gente só se utilizasse do passe quando houvesse realmente necessidade, né? Quando eu estivesse, por exemplo, estou a parte nervosa demais, ou estou desequilibrado, ou com doença no corpo físico, porque nós temos que pensar em termos medicamentosos. Se eu não tenho nada, se eu estou salutar, eu não tenho necessidade de tomar passe. Então, eu posso ir à casa espírita, escutar palestra, exposição, mas se eu estou bem, eu não preciso tomar passe, né? Porque a gente tem que pensar como ele fosse uma medicação, uma coisa para auxiliar a nossa saúde em todos os sentidos. Então, por hábito e desinformação, essas pessoas ocupam o espaço destinado aos que sofrem, alegando dificuldades inexistentes ou facilmente administráveis. Por qualquer coisinha eu quero tomar um passe, sendo que eu poderia dar conta sozinha, né? Digamos assim, né? Briguei com o fulano, vou lá tomar um passe para ver se eu melhoro. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, o Emmanuel, ele pondera a respeito disso, esclarecendo que tais companheiros são portadores de doenças fantasmas, né? Então, é bom para a gente pensar um pouquinho na utilização salutar também, regrada do passe, quando realmente nós necessitarmos, né? Cidinha, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o passe, fluidoterapia. Obrigada a você, Luciana, por estarmos juntas. Nos despedimos, desejando que os amigos espirituais amparem-nos em todos os momentos e que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta, compartilhe.